Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Física 1. Essa é a semana 2 do nosso curso. Nós estamos falando nessa semana sobre as leis de Newton e nessa aula nós vamos falar um pouco sobre algumas aplicações das leis de Newton. Então, para começar falando sobre aplicações das leis de Newton, vamos pegar um exemplo aqui bem simples. Eu tenho um bloco de massa m. Esse bloco de massa m ele está preso por dois fios aqui. Então, esses dois fios eles têm massa desprezíveis e são inextensíveis, tá? São fios ideais. Então, eles estão presos aqui ao teto e a outra extremidade deles está preso ao bloco de massa m. Cada um desses fios vai fazer um ângulo com a horizontal. Então, esse fio aqui faz um ângulo alfa com a horizontal, enquanto esse outro fio faz um ângulo beta com a horizontal. Esse primeiro fio ele faz uma força sobre o bloco. As forças que são realizadas por fios, a gente chama de forças de tração. Por isso eu estou representando essa força como T1, T de tração ou força de tensão. O segundo fio também faz uma força de tração no bloco. Então, o primeiro fio ele faz uma força T1, o segundo fio faz uma força T2. E além disso, a gente tem a força-peso agindo aqui sobre o bloco. Então, essas são as três forças que atuam nesse bloco de massa m. E a gente vai supor que esse bloco ele está em equilíbrio, ou seja, ele está em repouso. Analisando melhor aqui as forças que atuam sobre o bloco, como a gente já viu, a gente sempre pode decompor, né, um vetor, e essas forças T1, T2 e mg são vetores. Então, nesse caso, eu posso decompor essas forças. A força T1 ela vai ser decomposta tanto na direção x como na direção y, ou seja, ela vai ter uma componente aqui em x que eu estou chamando de T1x, e vai ter uma componente em y que eu estou chamando de T1y. A força de tração T2 também vai ter componentes, uma componente em x, T2x, e uma componente em y, T2y. A força peso, né, mg, ela só tem componente em y. E aqui a gente pode fazer a seguinte pergunta: como é que eu faço para determinar os valores da tração T1 e T2, tá? Os valores dos módulos das trações, ou seja, qual é a intensidade da tração T1 e qual é a intensidade da tração T2. Para conseguir responder isso, a gente vai analisar separadamente o caso das forças que atuam na horizontal e o caso das forças que atuam na vertical. Então vamos começar pelo caso horizontal. Qual é a força resultante na horizontal? Como eu falei, o bloco de massa m estava em repouso. Isso significa que ele estava em equilíbrio. As forças que atuavam sobre ele estavam em equilíbrio. Logo, as forças que atuam aqui no eixo x, elas estão em equilíbrio. Então, a força resultante que atua sobre o bloco na direção x é nula, que a gente pode escrever isso dessa forma. O somatório das forças que atuam na direção x, que é igual a massa vezes a aceleração na direção x, isso é igual a zero. Bom, quais são as forças que atuam aqui no bloco na direção x? Eu só vou ter duas forças, a componente T1x e a componente T2x. Então, a soma vetorial dessas duas forças tem que ser igual a zero. Posso eliminar aqui a notação vetorial, uma vez que isso aqui acontece na direção x, né? Posso eliminar a notação vetorial. E aí eu vou ter a força T1x, ela aponta no sentido negativo de x. Por isso aqui, menos T1 cosseno de alfa, uma vez que T1x é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Mais T2 cosseno de beta, que é a força T2x. T2x é cosseno de beta porque aqui a gente tem o T2x, ele é o cateto adjacente a beta. E T1 é o módulo do vetor T1, T2 é o módulo do vetor T2. Então, esse aqui é o resultado da somatória das forças que atuam na direção x. Na direção y, a força resultante também é nula, porque o objeto, né, o bloco aqui, ele não vai se mover nem na direção x nem na direção y. Então, a força continua sendo nula. Força resultante, né? Ou seja, o somatório das forças que atuam em y é igual a zero. Quais são as forças que atuam em y? A gente tem T1y, que é a componente aqui da força T1 em y,
temos T2Y, que é a componente da força T2 em Y, e temos o peso do bloco mg aqui. Então essas são as forças que atuam em Y, eliminando a notação vetorial. A gente vai ter esse resultado. Como T1y e T2y apontam para cima, então são positivos, e ambos são os catetos opostos aos seus respectivos ângulos. Então a gente tem T1 seno alfa, que é o T1y, T2 seno beta, que é o T2y, o módulo T2y, e a força peso ela atua no sentido contrário, no sentido negativo de y, né? Por isso aqui, menos mg. Então eu tenho essas duas equações. Na horizontal eu tenho essa equação, que representa as forças que atuam sobre o bloco. Na vertical eu tenho essa equação. Então, para eu descobrir quais são os valores de T1 e T2, basta resolver esse sistema de equações. A partir da equação 1, é fácil a gente notar que a gente pode obter T1 igual a T2 cosseno de beta sobre cosseno de alfa. Só organizar aqui essa equação 1. E se a gente pegar esse resultado e aplicar na equação 2, nós vamos obter que T2 vai ser igual a mg sobre cosseno de beta multiplicado pela tangente de alfa mais seno de beta. Então, essa aqui é a tração, o módulo da tração, né, na corda 1, que depende da corda 2, da tração da corda 2, e a tração na corda 2 tem esse resultado aqui. Vamos ver uma aplicação desses resultados, né? Então, digamos que a gente tenha o ângulo alfa igual a 45 graus, o ângulo beta igual a 60 graus e a massa do bloco seja igual a 4 kg. Nesse caso, basta você aplicar esses valores aqui, tanto em T2 quanto em T1, né? Você primeiro aplica em T2, coloca aqui o valor da massa, que é 4 kg, G, que é 9,8, cosseno de 60, tangente de 45, mais seno de 60. Isso vai te dar um valor para T2, você vai substituir esse valor aqui e vai calcular o cosseno de beta, que vai ser cosseno de 60, dividido pelo cosseno de 45. E aí os valores que a gente obtém são T1 igual a 20,6 newtons e T2 igual a 29,1 newtons.